Conquistando Sensorial você FM. com som e qualidade. Aqui, Primeiro Sensorial lugar em FM. audiência. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras aqui na Sensorial FM. E é verdade, a vida continua num passo mais lento. Eu não diria que é totalmente num passo lento, mas a gente está caminhando cada vez mais sincopado. Por que eu digo isso? Porque a gente está há um ano no compasso de espera, entre aspas, que se resolva a situação do coronavírus, da Covid-19. Final de 2019, a gente teve aquela primeira notícia, as primeiras notificações lá na China de que havia uma nova doença respiratória naquele continente, naquele país. Já chegando à Europa. Inclusive o médico que descobriu morreu pouco tempo depois e, além de morrer, foi taxado de maluco, porque as autoridades chinesas são bastante castradoras, porque é um regime autoritário e eles são bem complicados de assumirem qualquer que seja outra posição que não seja oficial. Naquela ocasião, um médico novo, jovem, acabou infectado e até hoje não se sabe com certeza se foi surgido a partir de um protótipo, né, como uma experiência de laboratório e aquilo acabou saindo do controle, ou se foi realmente em vistas depois da alimentação, das coisas que são retiradas para a alimentação dos chineses, que a gente bem sabe, sem qualquer juízo de valor, mas a gente bem sabe que eles são adeptos de comer várias coisas que a gente não sabe, às vezes nem a procedência, mas é uma questão cultural, não é nem uma questão só de sobrevivência, é uma questão cultural. Então eles têm aquela mania, entre aspas, ou costume deles comerem escorpiões, aranhas e várias outras coisas. Até hoje não se sabe de onde que surgiu esse vírus. Fato é que ele vem ceifando vidas já há um ano, não só no Brasil, passou pela Europa, Ásia. Cada país dá o seu jeito, como se costuma dizer, dá os seus pulos, né, como as pessoas falam na gíria. Cada um tenta resolver da melhor maneira possível, porque realmente é uma coisa que não se sabe como resolver. Evidente que aí os cientistas e todos os microbiologistas, todos os médicos, enfim, passaram a trabalhar muito em cima disso. Felizmente surgiram vacinas. No Brasil é um complicador muito grande, porque as pessoas que estão em cima não são da área, e mesmo as que são da área, houve uma politização das vacinas, das prevenções,
Num primeiro momento, todo mundo ainda muita gente com medo, mas hoje as pessoas têm um pouco mais de sagacidade para poder se resolver sobre essa situação. Uma situação como essa, que é muito complicada, a gente vê vidas ceifadas aí todo dia, uma corrida dos laboratórios para que se vacine quanto mais pessoas, mais ainda se tem uma dificuldade pelo vírus ser mutante. E por que eu digo isso? Esse resumão sobre Covid-19, desse coronavírus que ataca todo mundo. A vida no candomblé também se parou. Nos toques, nos terreiros, não se parou por completo. A gente sabe que tem pessoas que costumam fazer os seus rituais internos, todas as coisas que precisam, a gente sabe disso tudo, mas é fora do comum. O que chamou-se no início da pandemia de o novo normal. O novo normal é você andar de máscara, o novo normal é você passar álcool gel nas mãos, o novo normal é você manter o distanciamento dos seus familiares mais idosos. Esse é o novo normal. E até o distanciamento da vida em comum, da vida entre sociedade, da vida das visitas, enfim. Este passou a ser eu disse o novo normal, mas o nosso dia a dia. Já já eu volto para a gente conversar um pouco mais aqui na Sensorial FM. Nós, do NEF e Céu Sementes de Luz, sabemos da importância desse momento tão difícil, onde muitos estão precisando de ajuda e orientações. Então nós vamos realizar consultas individuais com o Pai Ronald Ed de Xangô, fazendo jogo de búzios, e o baralho cigano com a mãe Sandra Regina de Inhansã. E olha, gente, os valores são promocionais para dar uma mãozinha para você. A consulta ela é individual e seguimos todas as normas de segurança com o uso de máscara e de álcool gel. É obrigatório e imprescindível que você, consulente, use a sua máscara. Também realizamos atendimentos com a magia divina, magia de Exu, radiestesia, tratamento terapêutico e reequilíbrio energético. Agende agora o seu horário no WhatsApp 11 9 5292 8837 ou no telefone fixo 13 3491 3522. Nós estamos localizados no bairro do Boqueirão, na cidade de Praia Grande. NEF e Céu Sementes de Luz, trabalhando para levar você sempre aos melhores caminhos. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM. E num arroubo que nós temos aí em função dessa pandemia tão avassaladora, eu queria falar com vocês a respeito de alguns assuntos, né, que a gente tem abordado aqui, e eu recebi algumas perguntas a respeito. Uma delas foi sobre Babá Eguns, que eu falei em alguns programas atrás e algumas vezes eu citei alguma coisa aqui. Questão aí de uns 2 programas atrás, ou 3, eu falei sobre esse assunto, porque no final de janeiro eu nunca tinha presenciado uma cerimônia dessa. Eu tinha ido num Ossé, que é uma cerimônia, não dessas que vão muita gente, como uma festa, mas é uma cerimônia ritual. E eu estive um ano atrás, ou melhor, 2, em 2019, em abril de 2019. Mas não era uma festa propriamente dita, era um ritual reservado com as pessoas respectivas da religião, dessa veia, dessa vertente,
que seria chamado candomblé de ancestrais, talvez, mas que se tem um xirê e tem toda uma ligação com os orixás que a gente conhece. Porém, eles têm uma diferenciação, tem coisas que são ligadas aos orixás normalmente, que esses que a gente conhece, mas também tem algumas propriedades, algumas nuances que são deles mesmos. Então, eu havia ido num dia sem festa e no final de janeiro eu fui num dia com festa. E é tudo muito alegre, mas tudo muito respeitoso e tudo muito meticuloso. Existe a festa de barracão, mas existe também os rituais internos. E muita gente me pergunta, ou me perguntou se é verdade, o que é, se o que se mostra, o que se vê na internet é aquilo mesmo. Tem muito de verdade o que tem na internet. Sempre tem. Principalmente quando é uma coisa nascida na África, que tem esse âmago, tem essa raiz da África. Lá eles têm uma outra forma de cultuar. É uma coisa muito livre, na rua, nas aldeias. E aqui a gente tem uma coisa que são recintos mais preparados, até pela questão econômica mesmo. E na África é tudo muito solto, é tudo bem rústico, o que é chamado raiz. E aqui também é raiz, aqui não é Nutella, né? Como as pessoas fazem a comparação. Mas aqui também é raiz, por ser uma coisa industrializada. Então não é uma coisa fabricada, não é uma coisa que não é verdadeira, muito pelo contrário. Existe todo um cuidado no preparo. E não é uma festa única. Cada festejo de Baba Gungun, eles levam 3 dias. Eu fui só um dia, de um dia para outro, uma segunda noite e uma terceira noite. É tudo marcado muito por palmas. Tem os atabaques, tem as pessoas cantando, mas é tudo muito marcado por palmas. Recentemente, uma produtora realizou alguns documentários, microdocumentários, sobre casas de candomblé na Bahia. As raízes, as casas-mães. E essa produtora, esse pessoal, esteve no que é o primordial, que é o primeiro, né, de ancestrais de Baba Yagun, na ilha de Taparica, e eles estiveram no pioneiro, na casa pioneira. E eu gostei muito de conhecer um pouco mais, porque eu conheci essa casa, que é de uma pessoa muito querida, amiga, que ela é herdeira, inclusive, dessa casa, que é uma pessoa que é candomblessista e herdou uma casa de Baba Gungun, e ela toca isso com muita propriedade, aqui no município de Diadema, em São Paulo. E eu achei muito salutar tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas acham, sou do candomblé, não posso ir no Baba Gungun, papapá. Pode. Só que você tem que ter o devido respeito, tem que ter essa prerrogativa, porque é uma coisa muito diferenciada, né? Essa coisa da aproximação, por exemplo, não é permitido. Tem pessoas preparadas para isso, porque são coisas que
tem muito mistério e tem muitas situações que devem ser respeitadas. Daqui a pouco a gente volta. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando aqui, meus amigos, pela Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E me pediram para repetir os nossos contatos. Então, eu vou passar para vocês novamente. Além da página da Sensorial, vocês podem me contatar pelo meu Facebook, por exemplo, que ele está Gislaine Araújo, embaixo, entre parênteses, Gislaine Vicente. Meu WhatsApp 11 97754 7604. Pelo próprio Facebook eu tenho Messenger, vocês podem me chamar por lá também. Além disso, tem meu Instagram, Gislar96 e o Gislaine.vicente9. Vocês também conseguem me contatar por ali. Podem mandar suas perguntas, sugestões, críticas construtivas, coisas boas, cumprimentos, enfim. Podem puxar uma prosa que a gente pode conversar tranquilamente. E vocês sabem, eu costumo dizer que sempre quando eu falo sobre um assunto, eu tenho um embasamento. Eu sou uma leitora contumaz, leio muito, até pela minha função, não só de profissão, mas também como pesquisadora. A gente sempre tem que ter alguns parâmetros, alguns autores, pessoas que nos dão um embasamento. Então a gente sempre está com um livro na ponta da agulha, vamos dizer. E para falar de Baba Yaga, já falei de algumas obras, já trouxe para cá, já falei de alguns autores. E agora eu tenho um outro momento que eu acho importante de trazer para vocês, que é um livro da já falecida Gisele Omindarewá Cossar, que ela, na verdade, é aquela mãe de santo francesa do interior do Rio de Janeiro, que ela se fez primeiro, raspou na Angola, Candomblé de Angola, e depois ela passou para Queto. Mas ela nunca esqueceu a base dela, do seu Joãozinho da Gomeia, que era o pai de santo dela, o seu zelador, seu orixá, da sua Iemanjá, que ela era uma mulher de Iemanjá. E fez um trabalho belíssimo como pesquisadora. Ela tem vários livros também, algumas teses, doutorados, enfim, mestrado, em tudo isso que ela cursou, que ela estudou, ela fez um trabalho muito minucioso como pesquisadora. E foi aí que ela se interessou, quando o marido dela, acho que era Dido Cultural ou embaixador, eu não lembro mais, aqui no Brasil, e ela se encantou com a religião e acabou ficando por aqui, mesmo depois de separada, ela tocou a vida dela em frente dentro do candomblé. E ela tem um livro chamado Awo, o Mistério dos Orixás. E ela tem um capítulo que ela fala sobre os Baba Yaguns. E é bem interessante quando ela fala dos ancestrais. Eu vou ler para vocês terem uma noção de como é. Porque muita gente fala, eu não sei como é, eu não sei como me portar um dia que eu for numa festa dessa, num cerimonial, num ritual. Então, muita coisa que se vê na internet, como eu disse anteriormente, é verdade. Tem algumas outras coisas
que, como eu disse antes, só para recapitular quem perdeu o comecinho, muitas coisas realmente na África, a céu aberto, a maneira que eles tratam é muito livre, é uma outra forma de culto, embora seja o mesmo. A base, a raiz é realmente a África. Mas, quando chega no Brasil, há uma readequação, é uma forma nova de entendimento, porque aqui a população é diferente, as coisas são mais reservadas, né? Há muito preconceito, não se pode esquecer, apesar que nos últimos anos a gente tem vivido melhorias nesse setor, nesse sentido, mas a gente ainda sofre muito preconceito, ainda tem muita restrição, ainda tem muita piadinha, muitas situações embaraçosas. Fato é que tem até lei para garantir o ensino da cultura africana na escola. E isso fazia parte de história antigamente, das aulas de história, de geografia. Porém, notou-se a necessidade de fazer uma lei específica para isso por conta da intolerância religiosa que é muito grande ainda nos dias de hoje. Apesar que nós já avançamos muito em função das muitas lideranças, das pessoas que se interessam em bater de frente com o preconceito, isso é muito salutar, muito importante, isso dá um gás novo para quem vem. Porque os antigos fizeram a sua parte de uma maneira até dolorosa, de muitas maneiras dolorosas eles fizeram. Porém, hoje em dia, há o conhecimento de que existimos, ponto. A partir daí é que as coisas são mais complicadas. Já já nós voltamos. Nossa maior paixão é levar saúde para as pessoas. Maravilhas da Terra é uma empresa de produtos 100% naturais, com um catálogo com mais de 30 itens com altíssima qualidade. Temos chás in natura, colágenos, polivitamínicos, suplemento alimentar, alimentos funcionais, produtos exclusivos para te ajudar na qualidade do seu dia a dia e preservação da boa saúde. Nosso corpo técnico científico está sempre em busca de inovação e fórmulas exclusivas, como o alimento funcional Imunize 4D, um produto que fortalece nossa imunidade, protegendo o organismo contra vírus, bactérias e fungos. Maravilhas da Terra, transformando a vida de seus consultores e clientes. Faça parte do nosso time ou solicite catálogo. Informações no número 11 9 9620 5272 ou 11 9 9996 3937. Maravilhas da Terra. Agora, conforme prometido, eu vou ler um trecho do livro que eu falei para vocês. Os Babá-Eguns. No país Iorubá, quando morrem os ancestrais de algumas famílias, disse que eles não vão para Orum, perto de Olodumare, mas ficam no Aie para ajudar seus descendentes. São chamados Babá-Eguns, ou apenas babás, que mesmo não sendo orixás, estão ligados ao orixá do ancestral, que representam, e a um outro mundo misterioso, o mundo do além. Os filhos dos babás organizam festas onde eles se materializam, dançam, conversam com o povo, dão conselhos e até mesmo ordens. No princípio do século XIX, viviam na ilha de Taparica, em Salvador, Bahia, algumas famílias de pescadores de baleias. Eram, na sua maioria, africanos libertos, um deles conhecido como Tio Serafim, que trouxe de sua terra o Egum de seu ancestral, Babá Okulele, e fundou o primeiro terreiro Lesse Egum, dedicado aos Eguns, em Veracruz.
a mais antiga paróquia da ilha. Na mesma época, entre 1820 e 1835, o escravo Marcos Pimentel fundou um outro terreiro em Mocambo, na mesma ilha. Depois de comprar sua alforria, voltou para sua terra na África, onde ficou por muitos anos para que seu filho Marcos Teodoro Pimentel aprendesse todos os mistérios do culto dos babás. Quando voltaram à ilha, trouxeram com eles o babá Olucotum e fundaram o terreiro de Tuntum. Na Vila América, em Salvador, o filho de tio Serafim, João 2 Metros, fundou o terreiro da Encarnação, onde se cultuou pela primeira vez Babá Abola. Outros terreiros foram fundados nessa época, tais como o terreiro de Corta-Braço, na Liberdade, fundado por Tio P, o Quitandinha do Capim, a casa de Tio Agostinho, em Matatu, e o terreiro da Preguiça, em Conceição da Praia. Tio Opê foi provavelmente o iniciador de Eduardo Daniel de Paula, que fundou Ilha Bolá, em Ponta de Areia, e chegou a ser o líder mais prestigiado do culto de Egum na ilha. Com o crescimento da população, ele mudou a casa para um lugar mais afastado, no bairro Barro Vermelho. Vale ressaltar que, além do documentário que foram feitos agora, que passaram no canal Futura, o canal a cabo, canal Futura, que é um canal educativo, também tem vários documentários que relatam esse princípio dos terreiros de babá no Brasil. Tem alguns livros, tem alguns outros trabalhos, algumas outras pesquisas, que é muito interessante da gente retomar essa raiz. Alguns até acabaram, porque é preciso uma dedicação um pouco, não diria que é maior, mas é um pouco diferenciada das dos orixás. Então, assim, umas formas do culto precisam, sim, de muito entendimento, de muito estudo, porque há um certo melindre para se lidar com a situação, então você tem que ter aquela formação, todo um preparo, porque tudo que você mexe com além das pessoas, você tem que ter um preparo, porque, como eu diria, você não pode ter dúvidas na hora de fazer determinados rituais, determinadas situações, você tem que fincar o pé e fazer aquilo ali. Então, às vezes as pessoas olham as cerimônias, acham que é só muita dança, comida, bebida. Não é. Tem uma parte fundamental e muito importante, que nós temos que trazer todas as informações corretas. E isso passa e perpassa por todos os cerimoniais, todos os rituais, todas as entidades, orixás, oduns, enfim, o que for, inquices, não interessa. Todos têm que ser tratados com muita parcimônia, com muita tranquilidade, com muita seriedade, porque assim, e só assim, a gente vai conseguir levar adiante os nossos rituais e os nossos louvores aos nossos ancestrais. E combater, como sempre, com unhas e dentes, a intolerância religiosa. Eu vou ficando por aqui agradecendo muitíssimo todas as mensagens de vocês. Desejando aí uma boa semana e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.